Eu vou começar dando parabéns à Polícia Federal, à Secretaria de Direitos Humanos e ao grupo ABGLBT, porque prendeu hoje os incitadores de crime de ódio e homofobia na internet. Essa é uma situação horrível, porque duas pessoas que estavam na internet e estavam acusadas de usarem esse meio de comunicação para espalhar mensagens de apologia de crimes graves e de violência, principalmente contra mulheres, contra negros, homossexuais, nordestinos e judeus, além da incitação do abuso sexual de menores, segundo a Polícia Federal. A operação, que se chamou Operação Intolerância, prendeu Emerson Eduardo Rodrigues e Marcelo Vale Silveira Melo, moradores de Curitiba e Brasília, respectivamente. Eles foram presos preventivamente por supostamente serem os responsáveis pelo site lá tem um nome, nem vou mencionar esse nome. A página foi amplamente denunciada por internautas brasileiros ao Ministério Público e com quase 70 mil denúncias registradas na ONG Safernet, bateu recorde de participação pública no controle da internet nacional. E os agentes da Polícia Federal também deram mandatos de busca e apreensão para examinar as casas e locais de trabalho dos suspeitos em busca de provas. Entre os conteúdos publicados pelos criminosos, havia referências positivas ao atirador Wellington, que em 2011 atacou a tiros uma escola em Realengo, matando diversas crianças, bem como a suposta incapacidade da polícia em localizá-los. Bom, bem feito, foram localizados, espero que vão pagar um belo tempo na cadeia pelo incitamento que estão fazendo de violência nesse país. É o que poucos dias atrás eu fiz um pronunciamento referente à preocupação que a gente vê no mundo, por exemplo, agora na França, o atirador que matou um rabino, 3 crianças judias, matou também muçulmanos. Esse incitamento, esse ódio, muitas vezes exacerbado, que tem às vezes até uma conotação, passa por conotação política, passa por conotação religiosa, e quando chega em épocas de eleições ele é acerbado. Na França, agora a disputa Sarkozy e Hollande, está criando um clima, na medida em que o presidente francês foi mais para a direita contra os imigrantes, isso se acentuou. No Brasil, nós tivemos isso na eleição presidencial. Está havendo um ensaio para começar também na eleição municipal. Hoje nos jornais já indicam isso. A gente não quer esse tipo de clima no nosso país. Nós somos e fomos, e sempre espero que continuemos a ser, um país onde as divergências não são resolvidas com golpes baixos, com incitamento, com pregação de ódio, porque isso não leva a uma construção de uma sociedade mais justa. Por isso eu parabenizo aqui a Comissão de Direitos Humanos, que teve um papel bastante relevante, a Polícia Federal e o ABGLT, porque nós conseguimos, pelo menos, prender esses 2 meliantes que estavam incitando o ódio a mulheres, a judeus, a homossexuais aqui no nosso país. Mudando de assunto, hoje nós tivemos a primeira audiência pública sobre o Fundo de Garantia do Trabalhador. Foi bastante interessante, com representante da CUT, representante do patronato e representante do governo. Essa audiência foi realizada, foi pedida por uma subcomissão, que é formada por 5 senadores, 3 senadores e 2 senadoras, né? E nela nós vamos analisar os 27 projetos do Senado para modificação, melhorias, né, para o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, ele existe como para o trabalhador, para ter o trabalhador não ficar abandonado na hora que ele perde o emprego. Este fundo, ele foi, desde 2006, começou a ser ampliada a sua utilização, não só para ser um fundo que pudesse ser usado para o trabalhador, em caso de desemprego ou de falecimento, mas também para algumas atividades, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que realmente está fazendo uma diferença muito grande para diminuir o déficit habitacional no Brasil.
Entretanto, o fundo ele é remunerado por um índice, que é um índice que está muito abaixo de outros índices. Por isso, nós temos vários projetos nessa casa, e na Câmara tem mais de 70 também, querendo a mudança do índice. A grande discussão é que a mudança desse índice ela vai acabar prejudicando, ao mesmo tempo que ela vai aumentar o fundo, porque aí o índice vai render mais para o trabalhador, para aquele fundo, mas, ao mesmo tempo, quem é que pede emprestado desse fundo? É o trabalhador. Aí o trabalhador vai pedir o dinheiro do fundo para Minha Casa Minha Vida, e esse dinheiro, então, vai ter um juro muito superior. Hoje pode ser por volta de 6%, vai passar para 12%. Então, as pessoas que estão se beneficiando desse fundo, elas vão ser extremamente prejudicadas. E, aliás, vai até beneficiar quem tem muito dinheiro no fundo, senador João Ribeiro. Porque hoje a maioria das pessoas, das contas, tem menos de R$1.000 no fundo, porque são usadas para casa própria. Agora, tem contas que têm bastante recurso. Essas seriam altamente beneficiadas. Nada contra elas serem beneficiadas, mas não é essa a ideia. A ideia é que o fundo sirva ao trabalhador. Então, nós vamos ter que analisar, tem projetos, um até da minha autoria e também do Paulo Bauer, que é para beneficiar distribuir o lucro para o trabalhador, quer dizer, direto. Você deixa o patrimônio do fundo e aquele lucro que o fundo tem dos empréstimos e tudo mais que faz, ele passa a ser 50%, mais de 50%, ele tem que ser distribuído para o trabalhador no final do ano, na mão dele, né? Esse é um dos projetos que estamos analisando. E tem outros projetos que querem ampliar o fundo para permitir que seja retirado para pagar a universidade de filho, para pagar isso, pagar aquilo, e que isso tudo tem que ser analisado. E hoje foi interessante o debate, muito rico, porque vai ser o primeiro de 12. Nós, no nosso pequeno grupo da subcomissão do Fundo de Garantia, chegamos a um acordo que vamos fazer 12 audiências públicas. E essas audiências serão, primeiro, para ouvir os próprios membros do Conselho Curador, que, afinal das contas, são quem está lá e mais entende desse recurso. E esse fundo curador, ele é composto por 12 pessoas que representam o governo, aí são os ministérios, tudo. 6 pessoas que representam os trabalhadores, são as centrais sindicais, e 6 pessoas que são patronato. Hoje, e aí, para nós conseguirmos termos não opiniões iguais, mas opiniões divergentes, para que possamos, nós, senadores e senadoras, ter uma ideia de como melhor caminhar, vem um de cada área, para que possamos, então, ouvir até opiniões divergentes, para que consigamos um melhor entendimento. Pois não, senadora Ana Amélia? Cara senadora Marta Suplicy, eu queria realmente dizer que foi uma iniciativa absolutamente oportuna dessa subcomissão, iniciativa de Vossa Excelência, do senador Ciro Miranda, para debater uma questão de interesse social, de interesse econômico, de interesse da classe trabalhadora do Brasil e do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. O recurso do Fundo de Garantia é usado, e é um recurso importantíssimo, uma poupança que o trabalhador faz com a contribuição dele, trabalhador, e do empresário. E essa contribuição é aplicada a maior parte na habitação, no saneamento e na infraestrutura, setores fundamentais. E a primeira audiência que foi hoje, como está relatando muito bem Vossa Excelência, teve, digamos assim, a abertura de quantas coisas podemos fazer para aperfeiçoar este processo, sem agredir ou sem fragilizar o eixo central, que é o patrimônio dos trabalhadores, representado pelo Fundo de Garantia, que ele se vale na hora que se aposenta ou que é demitido injustamente. Então, eu já estou convencida de que a validade dessas audiências públicas é extraordinária, porque já na primeira já temos alguns indicativos de sugestões para o nosso trabalho. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada pela parte. Vossa Excelência também está na comissão, tem sido também uma proponente de ideias, e essa foi uma iniciativa, a subcomissão do senador Ciro Miranda, a vice-presidência do senador Paim, eu sou a relatora,
mas eu acredito que, pelo início que tivemos hoje, já deu para perceber que vamos ter muito subsídio, e talvez muito mais amplo do que nós, no começo, tínhamos pensado. Vai exigir de nós uma coisa muito criadora, muito inovadora, vamos ter oportunidade de nos debruçar sobre isso, agora, com extremo cuidado, né, senadora, porque é o recurso mais importante que o trabalhador tem hoje e é o recurso disponível para o governo mais importante também. E que ele tem que também ter muito cuidado na utilização desse recurso, porque esse recurso é do trabalhador. Ao mesmo tempo, como bem disse o representante do patronato, o que hoje as empresas mais querem é infraestrutura no Brasil. E também, como lembrou Vossa Excelência na discussão, a importância também do saneamento, porque a gente constrói casa e o saneamento para essas casas, ou o bairro do lado das casas. Então, aquela tarefa desafiadora de ter muita coisa para fazer, o recurso ser limitado, mas a gente tem que saber a prioridade. A prioridade é o trabalhador. Muito obrigada, senhor presidente.